Fala galera do Sport Bus, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para bater um papo super especial com um projeto incrível que foi criado por um dos maiores big riders do Brasil, do mundo, chamado Thail Bueno. A gente vai contar essa história de um projeto que atende as pessoas com deficiência que querem sentir a sensação de surfar novamente. E hoje a gente está recebendo aqui dois personagens principais desse projeto que mantêm o legado do Thail e a gente vai falar com eles, né, Carbone. Tudo bem? Seja bem-vindo. Cebola, estamos distantes, sejam bem-vindos. Legal. Obrigado. E aí, como é que estamos com o projeto? Me contem um pouquinho, começando pelo Neco, como é que a importância do Thail, falando um pouquinho dessa história dele no surf e também como é que vocês começaram esse projeto que foi criado por ele e hoje vocês mantêm esse legado tão bonito. Bom, eu e o Thail, a gente se conheceu ainda quando éramos adolescentes, né? A gente tem uma... Eu sou, assim, tipo... 2 anos assim mais velho que ele, então a gente conviveu da mesma época. Eu sempre trabalhei com prancha de surf, e quando aconteceu o acidente, logo que aconteceu, ele tinha essa vontade de voltar a surfar. Ele tinha muita esperança em voltar a andar e tudo. E o tempo foi passando e a gente não sabia como seria essa volta dele pro surf, né? Quando apareceu o stand-up paddle, essa prancha que você rema em pé, a gente tinha um grupo que saía para remar todo dia de manhã, mas remar na água calma. E o Jorge Pacelli, outro amigo de infância, assim, de adolescência do Thail, ele é big rider, surfão da gigante, e ele fazia parte desse grupo. Ele estava com um filho recém-nascido. Ele pegou um bebê conforto, ele adaptou numa prancha e a gente saía para remar, ele com o bebezinho lá, bebezinho até... Dava 10 metros, o bebê já dormia assim no balanço do mar, né? E, cara, e daí surgiu a ideia da prancha pro Thail. E a gente, movidos por um filme que foi produzido pelas Oficinas Querô, é uma escola de cinema para crianças de comunidade, uma escola assim muito boa. E essa prancha saiu graças ao filme, porque o pessoal do filme, vamos fazer essa prancha, vamos botar o Thail de volta. Cebola trabalha com prancha também há muito tempo, trabalha com tapeçaria naval. E o acidente do Thail, né, que a gente tá falando aqui, infelizmente machucou a medula espinhal, né, ficou tetraplégico. Mas eu queria que o Cebola também cuidou do Thail, né, nessa parte mais pessoal, assim. Sim. Queria que você falasse desse contato com ele e dessa vontade que ele sempre teve de voltar a surfar. Então, o Thail tinha tanta vontade de surfar que após o acidente ele começou a fazer um monte de campeonato pra molecadinha, que era o jeito que ele... Eu acho que ele sentia um pouco o surf, né? A molecada ali nos campeonatos, eu era um daqueles moleques. Ele foi fazendo uma amizade com ele. Aí depois de um tempo, o outro menino que trabalha com a gente também, o Rodney, não pode estar aqui que está gripado, me chamou. O Rodney estava ajudando ele. Pô, tinha acabado de tirar a carta, o Thail tá precisando de um motorista. Aí eu fui lá dirigir pro Thail. Aí a gente criou uma amizade, ele procurou vários enfermeiros, a gente ficou lá, né? Como enfermeiro dele, eu e o Rodney, mó tempo. Aí, através disso, a gente foi tendo uma ligação, ficamos lá cuidando dele. No final das contas, eu era mais o mecânico. Minha cadeira quebrou, eu sempre dei um jeito nas coisas. Sempre tive habilidade com N coisas, né? Eu fui arrumando as cadeiras dele e tal. E nisso a gente sempre via, né, que ele tinha uma vontade de voltar a surfar e tudo mais. Depois aconteceu... de acontecer esse filme, de fazer a prancha, ele voltar pro surf. E como eu já tinha um entendimento de como funcionava, eu adaptei o Thail muito tempo, né, na parte pessoal, dentro de casa. Sempre acompanhava ele. Cebola, quebrou isso, aparece aqui. Cebola, faz um cinto pra mim. Cebola, faz uma almofada. Eu sempre tava ali. Aí depois, quando fizeram a prancha, fui fazendo a cadeira lá também. Fiz uma cadeira especial, numa posição que ele ficasse confortável, que ele não fosse amarrado. Com todas as adaptações, eu adaptei a prancha também com uma alça atrás. A gente foi melhorando e melhorando. Ele ele gabaritou, né, o Thail sentado para fazer a cadeira, né? Sim, porque... A família dele trabalha com tapeçaria naval, quer dizer,
Já era a Conhece pessoa tudo, para né? fazer a cadeira, E né? como eu já fazia fibra, trabalhei com o Neco também, já fui back shape do Neco. E a gente criou uma cadeira que o taio fosse solto e, pô, não podia ir amarrado, né? Porque caso virasse, a prancha virou. Até você soltar o cinto é horrível. Então a gente fez uma cadeira que ficasse encaixado, né? Ele Certinho. ficasse solto, mas não caísse, Não caísse com facilidade. pra fora da prancha. Confortável, mas com segurança. Com segurança e conforto também, né? Que tem que ser estofadinho, tudo certinho, tal. E o Neco fez a prancha que não virasse. E, pô, isso daí foi perfeito, né? O Taio pegou altas ondas e essa coisa foi crescendo. Cada vez que o Taio surfava, tinha mais 10 no Instagram chamando que queria surfar. E a coisa foi... Ele começou, o Taio começou a ser muito procurado por deficientes. Pô, meu, quero surfar na tua prancha, quero ir e tal. E volta e meia ele tinha um convidado que ele trazia e acionava a gente. Aí a gente ia lá e levava a pessoa para surfar. Foi daí que surgiu a ideia. Ele falou, poxa, eu vou fazer uma ONG para proporcionar isso Para outras pessoas. para outras pessoas. Bom, galera do Sport Buzz, estamos de volta aqui para falar com outros 2 nomes muito importantes para o projeto da ONG Sociedade Mais Forte, também do projeto criado pelo Taio Bueno, Dr. Marcos Piva. Como vai? Seja muito bem-vindo. Prazer, sempre. Danilo Beleza, Mulinha, Gui. tudo bem? Legal. Tranquilo? Bom, a gente vai falar com o Dr. Marcos Piva, que cuida da parte organizacional do projeto, auxiliando as mães, voltados para esse auxílio e ajuda. Queria que o doutor falasse como é que o senhor chegou a esse projeto e como é que funciona o trabalho exatamente. Então, esse projeto, na realidade, é um projeto de amor. Vamos começar assim, né? Sim. É um projeto de amor, ele representa em si uma parcela bem grande da sociedade, já representada hoje até por uma senadora, que é muito importante, a Mara, né? E, de uma forma ou de outra, ele é um projeto que traz essa parte humana para o esporte, né? Para o esporte, para as necessidades da sociedade como um todo. E esse é o conceito. Na realidade, trazer esse resultado previsto, sim, na Constituição Federal, nas leis que regem sobre a deficiência, a matéria, regras internacionais, para o dia a dia. E aí que vem um projeto tão bonito quanto já ressaltado, é um projeto de alta humanidade, é um projeto de restituição de valores, né? E de planejamentos, né? Planejamentos esportivos, planejamentos familiares. E essa assistência toda pública e com olhos públicos, a nosso ver, é o que é mais necessário para os dias de hoje. É muito legal todo esse projeto e perceber que a ONG Sociedade Mais Forte ela tem uma estrutura que, logicamente, dá sempre para melhorar, mas né, que o senhor ali está auxiliando as mães. Como é que é esse contato com as mães ali, as dúvidas que surgem, como é que é essa relação? Então, a relação é sempre de dúvida, né? Você já reproduziu isso. Ela é uma relação de dúvida, mas é uma relação também de necessidade. E essa necessidade principalmente informativa, né? De lutas sociais, saber quais são os direitos, o que ela pode buscar de auxílio. E esses auxílios todos, dirigidos pelo ente público, eles são extremamente necessários. É claro que não são todos que buscam isso, mas com a informação, com o auxílio jurídico, com o auxílio social, é claro que ela alcança mais forte. Com certeza. Esse resultado. E o Danilo está também ali ativamente na água, né? A gente conversou com o Neco, com o Cebola, eles falaram sobre os aspectos individuais de cada um, obviamente, mas como é que funciona esse trabalho de entender a necessidade das pessoas e de você ali como instrutor? Para mim é um privilégio muito grande, né? Poder estar ali na praia e fazer parte desse projeto tão bonito, né? Acho que o Taio escolheu a dedo ali, o Rodney e o Cebola, e o Cebola ainda comentou dos campeonatos que o Taio fazia, logo que ele se acidentou. E eu era um cara que participava, né? Meu pai já era surfista lá do Guarujá. E para mim é um prazer, uma honra muito grande. Eu tenho uma filha também do aspecto autista. E defender a bandeira, estar na causa, pra gente é muito importante. Com certeza. E a gente falou que esse trabalho tira o sorriso das pessoas, né? E você tá ali com ela surfando pela primeira vez de novo. Como é que é essa sensação? Como é que o coração de um pai, mas também de um surfista, bate naquela hora?
Então, eu competi a minha vida inteira, né, de longboard, fui campeão brasileiro, até usava uso as pranchas do Neco, e fui vice-campeão mundial, um campeonato na França, onde o Phil Heidman foi campeão, que foi a primeira final de brasileiros. E o projeto caiu como uma luva, né, porque o surf começou a parar um pouco de competição para mim, o Taiyu abriu essa porta do projeto, e a gente está lá, alegrando as famílias, fazendo tudo que a gente pode, que a gente não pode. Com certeza de lá ainda vamos formar um campeão mundial. A gente tem treinado bastante para isso. Com certeza. E desse contato que você teve com o Taiyu, como amigo e companheiro ali de surf, o que mais ele te ensinou? Em todos os sentidos, assim, o que mais você aprendeu com ele que hoje você tenta colocar em prática com os alunos? Então, eu acompanhei desde o começo, quando foi lançado a prancha para ele poder pegar onda. E eu tava lá no dia que o Neco falou do primeiro surf, que a praia ficou em silêncio para poder ver ele pegar a primeira onda. Bom, galera do Sport Buzz, estamos de volta aqui para continuar falando desse projeto da ONG Sociedade Mais Forte, criado pelo Taiyu Bueno. E agora a gente vai receber Mayra Tashiro e William Bottoli. Mayra, seja bem-vinda, querida. William, meu parceiro. O William faz as filmagens, ele que filma tudo lá. E eles são os papais do Yuri, que participa do projeto. Fiquei sabendo que a mamãe também tá surfando, tá ficando de pé na prancha. Mas eu queria que vocês me contassem um pouquinho dessa sensação de participar de um projeto como esse, mas também de ter o pequeno ali brilhando nas ondas e sentindo essa sensação. Bom, tudo começou com o pai, porque o pai surfa, pega onda, surfista, garotão, né? A mãe mais comedida. Mas o Yuri, ele ama essa sensação. Então, fomos pra praia com o Yuri surfando com o pai e tal. E a mãe foi no empurrão, né? A mãe foi no susto. Vamos, mãe, vamos, mãe, vamos, mãe. A mãe foi. A princípio, a mãe surfava, mas estava mais agachada do que em pé, né? Foi tão zoada, coitada da mãe, mas tomou tanta paulada do filho, do pai, do instrutor. Olha lá, Mayra. Agora a mãe já tá em pezinha, né? E William, essa sensação de participar de um projeto como esse, de ver seu filho aí também, você que trouxe essa influência do surf. Cara, foi assim, foi uma coisa bem interessante, né? A gente já se conhece desde a infância, né? Eu, o Cebola, o Murinha, o Rodney, né? A gente estudou junto na mesma sala, eu e o Cebola, né? Só que a gente teve a nossa vida, cada um partiu para sua vida particular, né? Eu me desliguei muito, tive que estudar, fui trabalhar, eu sou marinheiro também, fiquei muito tempo fora. E, cara, eu acho que aconteceu, foi o acaso, que novamente encontrou os amigos de infância, né? Se reencontraram para prol de um objetivo, né? Eu tenho um filho autista, o Yuri, e o Yuri gosta muito de água, né? Eu adoro água, né? Pô, cara, eu surfo desde meus 14 anos, né? E a gente tinha esse projeto, né, com o Cebola, lá com o Taiyu, o Rodney, o Mulinha, e eu falei assim, Mayra, vamos levar o Yuri, vamos incentivar ele, né, a entrar na água, tanto que ele gosta muito de água. E o Yuri se adaptou muito fácil e rápido. A gente viu uma evolução muito alta nele, o cognitivo dele melhorou, né, as situações em casa melhoraram com isso. E o Yuri, hoje em dia, cara, já tá surfando em pé, coisa que ele não ficava muito em pé, fica sentado. Hoje ele entra na água e não quer sair mais, cara. É bem, assim, emocionante. A gente vê a evolução da criança, sabe? E é legal falar disso, né? Vocês aqui como pais. O coração de mãe, a gente sabe que ele aperta muito, né? Em muitos momentos. Minha mãe é um exemplo disso. Mas, assim, como é que foi a primeira vez, assim, que o William trouxe a ideia? Vamos levar o Yuri. Então, o coração não apertou tanto, Gui, eu vou te falar no meu caso, mas logicamente que aperta sim. Porque o Yuri começou a nadar com 4 meses. Entendi. Então, ele nasceu em fevereiro, no calor. E aí, o Yuri pra piscina, joga o Yuri daqui, o Yuri dali. Um determinado dia, o Yuri saiu mergulhando. Então, não apertou, porque quando o Yuri foi pro mar... Já estava ali adaptado. Ele já estava adaptado e ele sabia se defender. Então, ele sabe nadar. Então, por isso que não aperta tanto. Sim. Porque ele tem um cognitivo que ele entende a água, não sei te explicar, ele ama aquilo que ele faz. Então, por isso que não apertou muito o meu, mas você imagina as outras mães. Sim. Mas uma outra coisa que eu queria te dizer.
a mãe de uma criança PCD, de uma criança autista, de um PCD no geral, ela fica focada na criança. Ela fica focada no filho. Então, ela não consegue, na maioria das vezes, fazer atividades externas, entendeu? Porque ela tá focada totalmente naquilo. Ela fica o tempo todo procurando alguma coisa que evolua o filho dela. E quando ela vai para a praia, que ela vai para a água e ela confia nos meninos, nos instrutores, então ela consegue relaxar. Então a gente consegue também, né, assim, ter um tempo para relaxar. Não é só o filho que tem um benefício. Os pais também têm, porque eles conseguem se comunicar, eles conseguem ver assim, poxa, o meu problema às vezes é pequeno perto de outras mães, de outros pais. E consegue ter um momento em família também, porque ela consegue relaxar. E faz o bem, né? O William comentou que depois que o Yuri começou ali a participar do projeto, as coisas também foram melhorando em casa mesmo. Sim. Como é que vocês foram percebendo isso, assim? E quais foram as principais mudanças que vocês perceberam? Ele dorme bem, ele se alimenta bem, ele começou a se comunicar melhor, Uhum. né? Ele direciona, ele aponta. Então, coisas que ele não fazia, ele não tinha esse senso ainda de saber alguns limites, algumas coisas, e hoje ele tem. Ele fala, eu quero, não quero mais. Então ele começou a falar mais. O vocabulário dele era muito restrito, sabe? Então ele começou a falar um pouco mais. Começou a aparecer novas palavras no vocabulário dele. E isso deixou a gente um pouco... No começo a gente ficou meio assustado, porque ele começou a falar muito. Uhum. E aí, agora a gente já tá mais tranquilo. Mas E o já Yuri tá acostumado. Já. Não, ele tá falando, cara. Uhum. E coisa que ele não falava nada. O Yuri falava muito pouco. Era só um quero, não, sim. Uhum. Ele não falava, não, era muito pouca. E hoje ele fala bastante, velho. É o esporte. Muito bom. Mas como é que vocês foram percebendo a necessidade de adaptação? O que vocês foram mudando? Como é que vocês foram percebendo tudo isso? E também falar das dificuldades do projeto no sentido de infraestrutura, que a gente falou que a gente precisa de uma faixa de areia um pouco maior para a locomoção, para os equipamentos. Começando pelo Neco, contando um pouquinho disso. Bom, começando a falar da prancha, a gente acertou, logo a primeira prancha a gente já acertou bem, né? Sim. E como a primeira já saiu boa, a gente não teve muitas alterações na prancha. Acho que na segunda a gente só acentuou um pouco a curva do bico. Fez um fundo em V. Fez um fundo em V para facilitar um pouco para ela fazer curvas. E uma coisa mais importante também é a peça de cima. Cara, a equipe é faixa preta. O Alexandre aqui, quantos anos de surf? Já tô chegando aos 40. O Danilo, vice-campeão de longboard mundial, vice-campeão, já teve títulos brasileiros, tal, surfista já filho de surfista, nasceu na praia ali, né? O Jorge Pacelli, Big Rider, surfista de onda gigante, trocentas viagens para o Havaí. Inclusive, contar uma história assim do Jorge, teve uma vez, a única vez que a gente virou com a prancha, essa vez com isso a gente aprendeu uma coisa que não se pode fazer, né? Que seria cortar quando a onda já está quebrada na espuma, sabe? Quando a onda está na espuma, tem que botar a prancha reto. A onda fechou, a gente continuou cortando, ela entrou de borda assim e emborcou, eu estava atrás. Quando a gente virou, nossa, eu debaixo d'água, falei, nossa, caramba, tá aí o tal, não sei o quê. Pô, e aí procurei levantar o mais rápido possível. Quando eu levantei, o Jorge, que estava em pé, com o remo, assim, tava o Taio na cadeira, o Jorge e eu atrás. O Jorge já estava com o Taio aqui, assim. Quer dizer, depois, conta como foi. Ele falou que quando a peixe começou a virar, ele já catou o Taio. Quer dizer, uma equipe altamente preparada para fazer isso, né? E o Taio até foi engraçado, né? Que ele chegou e falou assim, caramba, meu, fiquei com medo de bater a cabeça na areia. Ele que surfava as ondas gigantes. Porque foi bater na cabeça na areia que aconteceu tudo, né? Sim.
Eu falei, pô, de repente até voltava, né, tudo, né? De repente faz o reverso. Aí, Cebola, falando dessa infraestrutura da praia ali, como é que vocês... Desculpa, né? Pode... Bom, a infraestrutura também, a gente ainda não chegou onde a gente quer, né? Como tá aí, Cebola? Então, tem muitas coisas para melhorar, né? Mas daí Porque é uma logística complicada. Mesmo na época que a gente ia só com o Tail, a prancha ficava lá no prédio, né? A gente, vamos surfar? Vamos. Desde o vamos até a gente estar na água, é uma história. demorava umas 2 horas no mínimo. Porque o Tail tem que se preparar e a gente tem que pegar a prancha ficava desmontada, porque não dava para carregar a prancha e cadeira montada, porque é muito peso. Aí tinha que montar a prancha, tinha que levar a prancha até lá, até o local, aí monta a prancha, aí Tail chega. Quer dizer, era uma logística bem complicada. E a gente sempre, já quando o Tail já sonhava com a ONG, né, já sonhava com uma base ali na praia. E esse é o sonho que ainda não está realizado e que um dia a gente há de realizar. Porque hoje em dia é mais de uma prancha. Quantas pranchas são? Hoje são 4 pranchas, né, adaptadas, fora as outras que a gente tem, que não tem adaptação, que é a prancha normal, que a gente usa com autista, né, com pessoas que não têm mobilidade reduzida, né, é só intelectual. E, é difícil, a logística não é nem para nós, né, cara, mas para eles. Calçada que não é boa para cadeirante, nem para nenhum tipo de deficiência. Não tem um banheiro público adaptado, que as pessoas querem usar, né? Precisam, né, cara? E outras coisas a mais. A gente tenta fazer o possível para acessibilizar para eles chegarem na praia e ter um divertimento mais tranquilo possível, né? Uhum. A gente garante acessibilizar a areia. Hoje em dia o projeto, tá aí o Banho Dream Challenge, ele acessibiliza a água e a areia. A gente tem esteira, que a gente estica lá. Apesar que a gente faz num lugar que a areia é bem batida, não precisa da esteira, a gente bota a esteira num lugar que vai dar uma acessibilidade, não quer vir por aqui, vai por ali. Sim. E tem as pranchas, né, que são todas adaptadas para todo tipo de deficiência, da mais grave, a especialidade mais grave, a um autista verbal. Então a gente tem toda a acessibilidade ali, da areia para dentro, mas o que falta é da areia para fora. Calçadas adaptadas, com rebaixo legal, a calçada lisinha, toda a infraestrutura para uma pessoa com deficiência usar, né? Isso daí que não tem, né? Tem que ter essa visão, né? Com certeza. E é o trabalho que a SMF sempre fez, né? Com o Tail. O Tail brigou muito por acessibilidade. E a gente quer continuar levando isso para as pessoas. É isso que o Tail deixou pra gente. E hoje esse projeto, ele funciona, ele consegue esses recursos de onde? Como é que vocês trabalham nesse sentido? De entes públicos, mas existem também as empresas que queiram relacionar, né, a sua marca, a sua ajuda, a sua colaboração, até com incentivos fiscais. Legal. Então é daí que vem efetivamente. Mas é claro que hoje o que estamos fazendo aqui é uma divulgação muito interessante para que os empresários que possam estar nos vendo, né, tenham exatamente, adquiram esse interesse de ligar a sua marca, sem custos adicionais para eles, mas sim benefícios ao marketing da empresa, ligar a sua marca exatamente a uma luta tão bonita e tão gloriosa como esta, e principalmente não ter perdas, né? Ele tem tudo que se olha dentro desse contexto é só benefício para o empresário. Então essa é a sensação. E é isso que queremos, que o empresário tenha conhecimento e tenha vontade, principalmente aqueles que têm experiências iguais dentro da sua família. Com certeza. Esse projeto faz só bem. Então, acho que todo mundo tem a ganhar com isso. E Danilo, falando dessa infraestrutura prática, assim, o que mais vocês necessitam nesse sentido? Né? Que o Cebola falaram algumas coisas, mas você como instrutor ali, o que você mais percebe que ainda falta, que ainda precisa melhorar? A gente está... Os equipamentos são caros, né? Às vezes quebra uma caixa de quilha, quebra uma prancha. A gente sabe da dificuldade que às vezes a gente não tem muita verba para poder arrumar os equipamentos. E hoje a gente está lutando para ter um veículo, porque a gente faz o projeto em outras cidades, a gente está tentando levar cada vez o Dream Challenge mais longe, mas a gente necessita de um veículo. E a gente está nessa luta aí, a gente não vai desistir, não.
Com certeza. E esse projeto com certeza vai ganhar ainda mais espaço. Mas me conta um pouquinho dessa expansão desse projeto para outras localidades também, né? Vocês estão baseados ali, mas como é que está funcionando assim essa expansão e levar esse projeto para cada vez mais pessoas? A gente trabalha lá no Guarujá às terças-feiras, lá na Praia dos Asturas, no Galetas. E sexta e sábado a gente está em São Vicente, que é um pouco longe. Mas a gente está conseguindo atender todo mundo com qualidade, com segurança, que é o principal do projeto, é ter segurança. Às vezes o mar está um pouco agitado, a gente já fala pra galera, hoje não vai rolar, porque o mar está agitado e não dá. Mas sempre rola, sempre tem um jeito de dar uma remadinha, de pegar uma onda. E é isso, a gente está tentando cada vez chegar mais longe. Estamos ainda um pouco com essa dificuldade do veículo, mas eu tenho certeza que a gente vai passar essa barreira aí. Mayra, queria falar com você também sobre a sequência do projeto, né? A gente já teve o Tour Rio no ano passado. Teve o Tour Rio ano passado, que passou. Eu tenho que olhar aqui, viu, gente? Que é. São muitas cidades, são muitas cidades. 50 anos. Então, todo mundo entende, né? Mas aqui, eu não enxergo, aumenta aqui, então vamos lá. Passamos pelo Rio por Niterói, Apoador, Recreio e Paraty. E esse ano vem a Tour São Paulo, graças a Deus, mas como o Danilo mesmo frisou, né? Nós não temos transporte, Sim. Então a gente banca do bolso, é muito difícil, a gente sempre tá ali se manobrando, né? Todo mundo para poder fazer acontecer e nós podermos levar, né? Todo esse amor, toda essa emoção para mais pessoas. Lembrando que a gente não atende só PCD, a gente atende os idosos, tal, Sim. tudo. E quem estiver lá e falar, nossa, eu gostaria muito de ter essa experiência, nós vamos levar, entendeu? Porque, eu não sei nadar, eu tenho medo, alguma coisa assim. Vai dar certo. Mas dá certo. Porque quando é feito com amor, no final de tudo, funciona. Então, vou passar para vocês a Tour São Paulo, e vocês fiquem ligadinhos lá no Instagram, das redes sociais do projeto, para acompanhar as datas, tá? Vamos passar pelo Guarujá, Praia Grande, Itanhaém e São Sebastião. Lembrando, a gente gostaria muito de atender o Brasil, o mundo, enfim, mas é uma construção. Tem um ditado popular que diz assim, que de grão em grão a galinha enche o papo, né? Então a gente veio todo mundo através de alguma coisa sempre para somar. Um foi chamando o outro, tudo, vamos ajudar, aqui não entende, aqui entende, então vamos somar, vamos estar junto. Veio a senadora, veio ali um vereador, veio alguém. Empresas a gente não tem ainda, por isso empresários, é muito importante que vocês se sintam à vontade para estar junto com a gente, porque eu vou dizer mesmo de coração, é uma doação. Mais do lado de cá do que esse lado aí de vocês, mas é dos dois, claro. Eu vejo que é uma doação de ambos. E sempre somando a gente vai fazer a força, né? Que é igual o Toy Story, né? Infinito Sim. E além. Então, assim, é sempre além. E mudando o ditado, a gente vai de sorriso em sorriso e a gente vai chegando cada vez mais pessoas. Sim, e de coração em coração, porque muda, venha conhecer o projeto. A gente convida vocês a conhecer o projeto. Também lembrando vocês que o projeto do Guarujá, por enquanto ele está na terça-feira, mas a partir de julho, acredito que a gente consiga atender às quintas, sextas e sábados, né? Para poder... Tá faltando dias para atender as pessoas, a gente quer atender todo mundo, então acredito que a partir de julho nós vamos ter uma estrutura melhor para estar atendendo vocês mesmo de coração. E a gente tenta atender da melhor forma possível. E agradecer a todo mundo, agradecer o pessoal que às vezes a gente se junta, um dá um bolo, o outro dá não sei o quê, porque tem criança que chega lá e às vezes não tomou café, às vezes não almoçou, porque não tem transporte, e a gente também não tem suporte, né? Então vem de ônibus, vem como pode. Então a gente tenta dar esse suporte para eles lá na praia, de pelo menos dar um café, um bolinho, alguma coisa assim. E hoje um dos principais nomes do projeto, como é que você... O que esse coração fala de ser... Cara, eu não posso nem falar. De viver esse legado.
Eu vou te falar, eu queria que o Thayu estivesse aqui com a gente, tá ligado? Eu não posso nem falar no Thayu, porque eu já fico emocionado, eu já choro, pra mim foi difícil. E pra mim eu vi que, hoje em dia, depois que o Thayu partiu, pra mim ficou um legado mesmo de coração. Tudo que eu passei com o Thayu foi muita amizade mesmo, ele é meu amigo. E me aprovou muito nas coisas, né? Acreditou muito no que eu fazia, por isso que hoje em dia o projeto existe, né? Dessa forma que né? Criamos junto um monte de coisa acessível para amar, para as pessoas, né? E a gente tem a cadeira que flutua, tudo que eu fazia, eu ia lá, Thayu, senta aí, tá legal? Ele era o feedback, né? Senta aí, tá aprovado? Tá, não tá macio, tá gostoso? Tá, então é isso daí. E, cara, pra mim, eu acho que tudo que eu fiz até hoje tá aparecendo aqui, tá ligado? Na minha vida. Trabalhei com prancha, trabalhei com Neco com prancha, trabalhei com a minha família como tapeceiro naval, fiz N coisa, fui pescador. Então, quer dizer, a vida me moldou pra mim estar nesse momento aqui, ajudando as pessoas dentro do mar, fazendo essas atividades aí no projeto que é maravilhoso, e é muito bom passar isso pra todo mundo. É isso que a gente aprendeu. Danilo, esse coração que vê tantas crianças e tantas pessoas sorrindo, e que você que participou do último surf do Thayu, o que você mais sente assim de especial nesse projeto? Com certeza que a gente vê o projeto levando esperança para pessoas que estavam ali, que achavam que nunca iam surfar, e a gente poder levar eles lá, mostrar que é capaz, que dá. Hoje em dia a gente tem a Terezinha, que é uma mulher que ela é paraplégica, e ela acompanha a gente desde o começo. Ela vai lá para São Vicente, o projeto é no Guarujá, ela mora no Guarujá, mas ela atravessa 2 cidades para ela surfar. Então isso daí é muito gratificante pra gente, mostrar que ela pode, principalmente, né, que ela pode. E é isso, a gente quer cada vez levar o projeto mais longe. A gente tá muito feliz que agora as coisas voltaram a andar. Com certeza vai dar certo. Você se colocar no lugar do outro, né? Todo mundo fala, parece um bordão isso, né? Mas, cara, é verdade. Sim. Você vai chegando uma determinada época da tua vida que você vai ver o que é mais importante realmente, que é se doar. Eu acho que é você dar algo para uma pessoa. É tão pouco, velho. Isso que a gente faz é tão pouco. Eu sinto tão pouco, assim, eu me dou tão pouco e recebo tanta coisa em troca, você não tem noção da energia que a gente recebe em volta. Eu acho que agora fica na mão de cada um, né? A responsabilidade é de cada um. Fica no coração. Exatamente, é de cada um. E só que o meu coração está muito em paz. Com certeza. E você do Sport Bus, que quer conhecer o projeto, @Thayu Bueno Dream Challenger. Se você pesquisar lá, você vai achar. Também no Google, Thayu Bueno, é uma história que é inspiradora, vale a pena conhecer a história não só do Thayu, mas do projeto como um todo. Conheça, se aprofunde e ajude como for possível, porque essa galera merece espalhar esse projeto e esse amor para cada vez mais pessoas. Tá bom? Não esqueça de seguir também o Sport Bus, @SportBusBR, e de espalhar essa entrevista para todo mundo. Compartilha com geral, com os amigos, com a família, para que cada vez mais pessoas conheçam esse projeto. Tá bom?